capítulo 32, verso 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, diga assim, juntou-se ao redor de Arão. E lhes disse, venha cá, faça para nós deuses que nos conduzam, pois este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disse, eis os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e levantou-se para se entregar à farra. Amém? Irmãos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós queremos, em nome de Jesus, ouvir a Tua voz e manifestar tudo aquilo que o Senhor já colocou dentro de nós. Nos dê graça para entender aquilo que o Senhor quer ministrar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Nós temos falado muito por onde nós temos ido, e nós temos entendido que nesses dias Deus está levantando na terra um tipo de igreja específica para esse tempo. Nós estávamos conversando ontem à noite, depois que nós saímos daqui, eu estava falando para alguns irmãos que Deus tem liberado verdades profundas sobre o tempo que nós estamos vivendo. Você lembra que eu falei ontem, quando estava aqui ontem de manhã? À noite, de manhã não tinha ninguém, né? Quem não veio ontem à noite? Você estava para onde, gente? Estou brincando. Nós estávamos falando aqui ontem sobre a palavra que estava sobre os dias de João Batista e como João Batista se adequou a essa palavra. Nós entendemos que Deus tem liberado coisas profundas, e quando Deus libera, geralmente Ele não libera só sobre um lugar ou sobre pessoas, Ele libera sobre o tempo. O Eclesiastes capítulo 3, no verso 11, vai dizer que Ele fez tudo ao seu tempo. Então eu acho que já aconteceu aqui, né, de você ouvir o seu pastor pregando a mesma coisa que você assistiu na internet durante a semana, algum pregador famoso pregando por aí, não é? Você chega na igreja, o pastor começa a falar e você fala assim, esse pastorzão está pregando palavra da internet. É assim que você pensa? Confessa seu pecado em nome de Jesus. A gente pensa logo que o cara está pescando palavra na internet porque não tem mais vida com Deus, porque não ora mais. A gente começa logo a fazer uma tempestade num copo d'água e endemoniza logo tudo. Mas na verdade, irmãos, isso tem sido muito comum. Pessoas diferentes, de lugares diferentes, falarem a mesma coisa. Pessoas diferentes, em lugares diferentes, falando a mesma mensagem. Sabe por quê? Porque a mensagem quem libera é Deus. A palavra está sobre o tempo. E todos aqueles que acessarem as regiões celestiais nesse tempo vão ter acesso à mesma mensagem. Amém? Então nesses dias, irmãos, algo está pairando sobre o Brasil. Hoje à noite a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem algo acontecendo nessa nação e você não pode ficar só vendo, você precisa participar. Você precisa acessar. Amém? Então tem algo acontecendo sobre o Brasil, e eu vejo que Deus está levantando no Brasil hoje um tipo de igreja necessária para esse tempo. Tem coisas que nós precisaremos viver hoje que ninguém nunca viveu, que é algo nosso, que é algo da nossa geração, que é algo dos nossos dias, que são necessários para o tempo que nós estamos vivendo. E nós precisamos estar ligados nisso. Eu entendo que há um tipo de igreja que fez com que Jesus deixasse o seu trono para morrer numa cruz. Eu entendo que porque Cristo, Deus é um Deus participativo. Deus foi um Deus que não aguentou ficar apenas assistindo a história. Irmãos, o fato de Jesus ter saído de um trono para ocupar uma cruz é a prova de que Deus não resistiu ficar apenas vendo. Ele decidiu participar. Quantos estão entendendo isso?
Ele decidiu participar de toda a história. Jesus, irmãos, foi o primeiro missionário que foi enviado. A Bíblia é a história de um Deus que está em missão. O meu Pai, disse Jesus, está trabalhando até hoje. Ele não parou de fazer, Ele não parou de agir. Ele ainda está fazendo, Ele ainda está agindo. Amém? Esses dias assim, há uns 2 anos atrás, eu estava vendo alguns vídeos no YouTube. Eu gosto de ver assim o que geralmente ninguém vê, né? Eu estava vendo a filmagem do céu, das constelações, essas paradas assim. As pessoas falam que às vezes eu sou doido, mas enfim. E alguns cientistas eles estavam mostrando uma constelação que na visão deles ela tinha passado por uma mudança de localidade. É como se ela tivesse saído de um lugar e ido para outro. Só que quando eles foram ver o antigo lugar onde ela estava, ela continuava lá. Ou seja, aqui tinha uma constelação que eles achavam que tinham saído daqui, você entende? Só que quando eles foram perceber, ela continuava aqui. Ou seja, essa constelação ela era nova. E aí eles foram explicar que alguma coisa aconteceu que... Deus te abençoe, minha irmã. Alguma coisa aconteceu que aquela constelação veio de algum lugar que ninguém sabia explicar de onde. Quando eu estava assistindo isso, Deus falou comigo assim: eles não estão sabendo que eu ainda estou fazendo as coisas até hoje, eu ainda estou criando, o meu Pai trabalha até hoje, Deus ainda está agindo, amém? Então Deus ainda está criando, irmãos, algumas coisas ainda estão surgindo. O Pai está ativo no mundo. Deus não parou de fazer, Deus não parou de se movimentar. Quando a gente olha para a realidade que o mundo se encontra, nós somos tentados a pensar que Deus abandonou tudo. Mas, meu amigo, deixa eu te falar, está tudo sob controle. Ele não perdeu o controle, como eu falei ontem. O pecado não afetou o plano continua o mesmo. Amém? Então eu acredito que quando Jesus decidiu vir, Ele visualizou uma noiva que fez Ele abrir mão do trono para ocupar uma cruz. Ele tinha em mente um tipo de igreja, uma noiva que fez com que Ele abandonasse toda a glória do céu e fosse enfrentar toda a humilhação na terra. Amém? Eu acredito nisso. E o nosso desafio como igreja é cada dia mais nos tornar parecido com essa igreja que fez Jesus abandonar o trono para enfrentar a cruz. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é: a sua vida tem compensado o sacrifício de Cristo? A maneira como você está vivendo, o estilo de vida que você tem levado, compensa Jesus ter deixado o trono para vir e enfrentar uma cruz? Foi para isso aí que Ele morreu na cruz? Foi para que você vivesse como você está vivendo, que Jesus deixou a glória do céu para enfrentar a humilhação da terra? É para nós sermos esse tipo de igreja que estamos sendo hoje, que Jesus decidiu vir e morrer naquela cruz? Foi visualizando isso aqui que nós chamamos de igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando da Angelim Belém somente, eu estou falando da igreja do Senhor na terra. É para que nós vivêssemos assim que Ele deixou o trono e veio para a cruz. Você entende isso, irmãos? Amém? Então eu creio que nós estamos nesse processo de nos tornar cada dia mais o tipo de igreja que atraiu Jesus para a terra. E agora é aquela hora que você fala amém. Agora, para isso, Deus tem levantado homens e mulheres que carregam algo precioso, homens e mulheres com quem Ele compartilha a sua visão. Eu penso que um dos nossos maiores problemas hoje, como igreja, uma das maiores crises que nós enfrentamos hoje como igreja, é uma crise que eu chamo de crise de perspectiva. O problema às vezes não é que nós estamos fazendo errado. O problema às vezes, irmãos, é que nós estamos enxergando a partir de pontos diferentes. E aí o nosso trabalho tem sido para convencer o outro de que o nosso ponto de vista está correto. Você imagina comigo,
Apocalipse fala, os primeiros capítulos de Apocalipse a respeito, ele está falando das cartas àquelas 7 igrejas. E para cada igreja ele se apresenta com uma faceta diferente. Para uma ele fala assim, eis aquele que anda, assim diz aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Para outra ele fala assim, assim diz aquele que é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Imagina essas duas igrejas conversando. Mas é porque ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí a outra igreja diz assim, não é não. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Quem está errado das duas? Nenhuma. A diferença são só perspectivas. Então nós estamos tentando, irmãos, passar para todo mundo a nossa maneira de ver as coisas. Tudo seria resolvido se a gente dissesse assim, vem cá, olha aqui, a partir do ponto que eu estou vendo. O que você está vendo aqui? Ele é mesmo o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Estou te falando. Agora vem aqui, olha a partir do meu ponto de vista. Ele é também aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então nós estamos com crises de perspectiva. O profeta fala sobre 4 facetas. Ele fala sobre um boi, um homem, uma águia e um leão. Ele está dizendo, irmãos, que dependendo do teu ponto de vista, você vai enxergar uma faceta diferente. Se você estiver enxergando daí, você vai enxergar um leão, mas se eu estiver enxergando daqui, eu vou estar enxergando uma águia. Ele é um leão, ele é uma águia, ele é um homem, ele é o boi, tudo é sobre ele. Você entende? E quando Deus chama João, em Apocalipse 4, quando ele fala assim, sobe para cá, porque eu vou te revelar os próximos acontecimentos, ele está falando justamente isso. Quando ele chama João para mudar, ele não está chamando João para mudar apenas de lugar, sai daí e vem para cá, não. Ele está chamando João para mudar principalmente de perspectiva. João para de enxergar as coisas a partir de uma perspectiva terrena e começa a enxergar as coisas a partir de uma perspectiva celestial. Porque quando você começa a enxergar as coisas como Deus vê, você começa a perceber coisas que quando você está firmado numa vida natural, você não consegue perceber. Você lembra quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel? O que Deus fala para ele? Ele chega na casa de Jessé, e a primeira coisa que ele percebe, irmãos, é um dos filhos de Jessé que parecia muito com o rei, segundo o ponto de vista da terra, segundo o ponto de vista dele. Então ele olha para Eliabe e ele fala assim, certamente está diante de mim o futuro rei de Israel. O que Deus fala para ele? Por que ele achava que o primeiro filho de Jessé que Eliabe era o rei? Porque Eliabe era parecido com Saul, e segundo a perspectiva de Samuel, um rei tinha que ser como Saul. Então ele chegou lá e procurou quem era mais parecido com Saul. É Eliabe, então esse é o rei. Porque segundo o nosso ponto de vista, um rei tem que ser assim. Você entende? Só que o que Deus começou a fazer? Deus começou a ferir a perspectiva humana. Ele começou a dizer assim, não, eu não vejo como o homem vê. Eu não estou me amoldando à perspectiva humana. Eu não estou vindo para cá para enxergar as coisas a partir do ponto de vista de vocês. É vocês que têm que vir para a minha perspectiva. Sobe para cá, porque eu quero revelar para vocês algumas coisas que, se vocês permanecerem aí, vocês não vão conseguir perceber. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê aquilo que está diante dos olhos. A minha perspectiva vai além disso. Você vê o que é aparente, eu vejo o coração. Irmãos, a igreja hoje ela foi tomada por aquilo que nós chamamos de cultura do adorno. Nós estamos muito mais presos naquilo que enfeita a nossa igreja do que nas estruturas que estão por dentro das paredes, mas que a gente não consegue ver. Para nós, mais importante é botar uma cortina, é botar um adereço, do que fortalecer uma coluna, fortalecer um fundamento. Sabe por quê? Porque os adereços deixam a aparência mais agradável. Vocês estão entendendo isso? Então nós estamos muito mais preocupados com aquilo que é externo, com aquilo que é aparente. E o Senhor está chamando a nossa atenção para aquilo que é interno. Vocês estão entendendo isso? O tipo de gente, irmãos, que Deus está levantando hoje para tornar a igreja mais parecido com o tipo de igreja que fez Jesus descer da glória para enfrentar a cruz. Esse tipo de gente, ele trabalha por algo que é interno, ele não trabalha por algo que é aparente.
Samuel, eu não vejo como o homem vê. Cara, você está aí para levantar o próximo rei de Israel, mas o próximo rei de Israel não pode ser levantado segundo a perspectiva de vocês. O próximo rei de Israel tem que ser levantado segundo as minhas perspectivas. Quantos estão entendendo isso? O problema é que as nossas perspectivas, irmãos, quanto mais firmado na terra, mais nós iremos levantar uma igreja natural, mais nós iremos levantar uma igreja firmada nas coisas naturais. Você entende isso? Quando você enxerga a partir do ponto de vista humano, você corre um grande risco de ungir aquilo que o Senhor não está ungindo. Quase Samuel unge Eliabe. Quantos estão entendendo isso? Então o que tem acontecido? Nós estamos perdendo a clareza da nossa visão. Mas, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos num processo de coragem para mostrar quem somos de verdade. Deus está gerando uma situação para expor a igreja brasileira. Amém? Deus está nos expondo, Deus está nos dando oportunidades. Sabe por quê? Sabe o que eu preciso entender? O que eu preciso entender é que a perspectiva de Deus, ela nunca foi individualista. A perspectiva de Deus, irmãos, ela é coletiva. Deus nunca quis usar um homem, Deus sempre quis usar um povo. Todas as vezes que Ele levanta um homem é para alcançar um povo. Você está aí? O problema é que a perspectiva humana é cada vez mais egoísta. Não, é o meu ministério, é a minha igreja, sou eu, é eu que vou fazer. Quando Jesus começa a manifestar sobre a terra, a primeira coisa que Ele faz é mudar essa perspectiva. Ele fala assim: gente, a partir de agora o pão não é mais só meu. A partir de agora o pão é... O que Ele está fazendo? Mudando a perspectiva. A partir de agora, galera, o Pai não é mais só meu. Agora o Pai é nosso. Então, no reino de Deus, o meu pecado não é mais problema meu. O meu pecado é problema nosso. O que eu estou querendo te dizer nessa manhã? É que a maneira como você está vivendo pode estar afetando o estabelecimento desse tipo de igreja. Você entende? Deus dá uma ordem. Deus tem que tomar um gole de café para organizar as ideias. Tem tanta coisa para falar que fica entrando em conflito na minha cabeça. Deus, Ele pega o povo de Israel e Ele introduz na terra prometida. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse processo de transição. Mas a primeira fortaleza que o povo de Israel tem que conquistar é a fortaleza de Jericó. E Deus dá uma palavra. Lembra que eu falei ontem sobre nós caminharmos debaixo daquilo que Deus falou? O que Deus falou? Deus falou assim: ó, vocês vão lá, eu vou entregar a fortaleza nas mãos de vocês, mas vocês não vão pegar nada lá de dentro. Amém? Deus, irmãos, está agora tornando o povo de Israel o seu povo. Então Ele começa a liberar sobre o povo de Israel princípios que vão cada vez mais tornando esse povo parecidos com aquele povo que Deus sonhou, aquele povo que Deus desejou levantar desde o princípio. Você está entendendo? Então vocês vão entrar, eu vou entregar a fortaleza, mas vocês não vão pegar nada. Aí um jovenzinho, um rapaz chamado Acã, a Bíblia diz que Deus entrega Jericó e eles estão entrando, e aí Acã vai passando e olha uma capa babilônica. O que Acã faz? Não vê ninguém, ele pega a capa. De boa. Intocou a capa, né? Vocês falam intocou aqui também? Tocou a capa e levou para casa. Alguns tesouros. A próxima fortaleza que Israel ia dominar era a fortaleza de Ai. Irmãos, era uma fortaleza tão pequena, até o nome. Era só um tapa. Ai, pum, acabou. Essa parte aí vocês esquecem, essa besteira.
A Bíblia diz que Josué chama os seus conselheiros, e os conselheiros de Josué falam assim: não, moço, isso aí é só uma lapada, aí não vai ter, rapidinho conquista. Josué vai, pega 2, 3 mil homens, e aí eles vão para a batalha contra Ai, menosprezando aquela fortaleza. O que acontece com o povo de Israel? Eles perdem. Depois que eles perdem, aí eles vão lembrar de que precisa consultar Deus. Preste atenção, abra um parênteses aqui. A estratégia que Josué estabeleceu, ela foi pautada segundo o conselho das pessoas. Ele não buscou o conselho de Deus. E a perspectiva do homem, ela sempre vai nos levar para uma exposição. O que os conselheiros disseram? Não, cara, pega aí um pouquinho de gente, vai lá e diante da fortaleza que você derrota ela. Quando Josué vai para Deus e começa a orar e pedir perdão e se arrepender, Deus fala assim: Josué, pega os mesmos 2 ou 3 mil homens, vai para diante da fortaleza como você fez da primeira vez, mas agora eu vou te dar o meu conselho. O meu conselho é: pega o restante do exército e esconde ao redor da fortaleza. Presta atenção, a perspectiva do homem é sempre a exposição, a perspectiva de Deus sempre começa escondendo. Quando um profeta se levanta e olha para você e fala assim: eis que te digo, varão, não há nada oculto que não vai ser revelado, o que você pensa? Vixe, o cara vai dizer meu pecado, gente do céu. É assim ou não é? Aí enquanto o profeta está pensando, você está dizendo assim: oh, Jesus, me perdoa por aquilo que eu fiz. Você entrega rapidinho que é para o cara não te expor. Acontece só lá ou aqui também acontece isso? Mas quando a Bíblia diz que não há nada oculto que não vai ser revelado, ele está nos falando de um princípio. O princípio é que antes dele expor, ele esconde, porque não tem nada escondido que não vai ser revelado. Então você quer para Deus expor você nas nações, Deus quer para Deus expor o seu ministério. Então o processo não é você ir para frente da fortaleza e se expor, o processo é você se esconder. Porque as armas secretas de Deus mais poderosas, ele não expõe, ele esconde. Quando o povo de Israel chega diante da fortaleza de Ai, que o povo de Ai sai para atacar, a Bíblia diz que os que estavam escondidos entraram e conquistaram a fortaleza. Quem deu vitória para a fortaleza de Ai? Foram aqueles que estavam expostos ou aqueles que estavam escondidos? Os que estavam escondidos. Então antes de Deus te usar, Ele te guarda. Por isso que o primeiro chamado de Deus não é para você ir, não é para você fazer. O primeiro chamado de Deus é para você pertencer. Ele chamou-os para si e os enviou para pregar. Primeiro ele chama para ele, depois ele envia para fazer o que ele te mandou fazer. O problema é que a gente quer quebrar esse processo. Nós queremos fazer sem antes pertencer. E aí nós vamos querer falar de um Deus que a gente não conhece. Nós vamos querer proclamar a respeito de alguém que a gente não conhece. Você entende isso? Mas quando Josué vai orar a Deus, Deus fala para Josué a respeito do pecado. Qual era o pecado? Acã tinha? Mas você já parou para pensar como que Deus fala isso para Josué? Deus não fala assim: Josué, é o seguinte: meu Deus, por que a gente perdeu? Nós somos tão fortes, eles são tão pequenos, o que foi que aconteceu? Deus não fala assim: Josué, Acã pecou. Ele fala o quê? Israel pecou. Sabe por quê? Porque o pecado de um homem comprometeu o avanço de um povo. Agora é a hora que você fala amém. A maneira como você vive de forma individual pode estar comprometendo o avanço coletivo da igreja. Não, mas é só meu pecadinho na internet de madrugada, não tem nada a ver, ninguém está nem me vendo. Você, lá no seu bairro, que eu não sei nem o nome, vacilando, sozinho, de madrugada na internet, está afetando aquilo que nós estamos tentando construir no Maranhão, aquilo que pessoas estão tentando construir nessa cidade, aquilo que Deus está levantando gente para fazer nas nações. Então o que Deus está fazendo? Deus está mudando a nossa perspectiva, não é mais eu, é nós, irmão. Amém? Muitos homens de Deus entenderam isso. Você lembra de... Qual é o nome daquele cara, macho? Gideão. Deus fala assim: Deus é contigo, varão valoroso.
Deus é com? Aí Gideão fala assim: comigo não. Aí quando ele vai orar de volta, ele fala assim: Senhor, se o Senhor é conosco, o que Gideão está fazendo? Tirando o individual e trazendo para o coletivo. Depois que o povo peca, irmãos, né? Esse texto que nós acabamos de ler, nós ainda nem entramos na pregação, eu estou só preparando o caminho. Daqui para 7h30, começa à noite, começa que horas? 6, então daqui para 6 horas a gente termina a introdução. Qualquer coisa a gente pede uns bandequinhos aqui perto, não tem? Umas quentinhas e come por aqui mesmo. Estou brincando, gente, calma. O nego já se espantou. Essa manhã o que eu estava falando. Depois que o povo pecou, construiu o bezerro de ouro, Moisés começa numa batalha de tentar convencer Deus a não abandonar o povo. Porque, irmãos, presta atenção, existe um princípio na Bíblia chamado princípio de autoridade. Até Deus se submete a ele. Para quem foi que Deus deu autoridade sobre o povo de Israel? Para Moisés. Aí Deus queria destruir o povo, ele foi lá e destruiu? Não, ele foi lá de Moisés e falou assim: Moisés, deixa eu destruir esse povo. Irmão, Deus se submete ao princípio de autoridade. Eu e você queremos ser um bonzão, um bonitão que não quer se... Se até Deus se submete, quem sou eu e quem é você para nos submetermos? Aí Deus fala assim: beleza, Moisés, eu vou levar o povo na terra prometida, eu vou levar eles nessa terra que manda leite e mel, eu vou dar autoridade para o povo, eu vou mandar um anjo na frente do povo, porém eu não vou. Queridos, quando eu li isso a primeira vez eu me espantei. Sabe por que eu me espantei? Porque, irmãos, autoridade espiritual, presença espiritual, um anjo, você ora, sente um arrepio, terra que mana leite e mel, um ministério próspero, grandioso, nada disso significa dizer que Deus está presente. Você entende? Aí começa uma briga. Aí Moisés fala assim: não, tu tem que ir, não vou, tu tem que ir, eu não vou, não, tu tem que ir, eu não vou. Até que Deus fala assim: tá bom, Moisés, eu vou contigo. Se fosse a maioria dos pastores que eu conheço, inclusive eu, a gente aceitava. Vai comigo? Vou. Então fechou, vamos lá. Se está comigo, meu amigo, o resto, eu sou o pastor mesmo, ele passa para mim, eu passo para o povo. Naturalmente falando, esse seria um pensamento correto, sim ou não? Mas Moisés entendia que o que Deus tinha para fazer, ele não faria através de um homem, ele faria através de um povo. Deus fala assim: eu vou contigo. Ele falou assim: não, se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. O que Moisés está fazendo? Moisés está tirando o foco de um homem só, porque o reino de Deus não depende de um homem, o reino de Deus depende de Deus liberando sobre um povo. Amém, irmãos? Então Josué, Israel pecou. O pecado, ele entrou através de um homem, mas ele contaminou o povo. Quando Miriam e Arão começam a falar mal de Moisés, Deus chama os três para uma reuniãozinha de mesa, não é? Porque Miriam chama Arão, irmãos, a fofoca é uma desgraça. Miriam chama Arão, aí ela fala assim: ó, você está vendo Moisés aí? Casou com uma mulher que não é do nosso povo. Aquele era o problema principal? Não, ela só usou um detalhe para chamar a atenção de Arão, para contaminar Arão. Aí quando Arão falou: hã? Ela disse assim: ele pensa que Deus só fala com ele. Esse era o problema. O problema não é porque Moisés tinha casado com uma egípcia, o problema era que ela estava com inveja, porque Deus falava com Moisés e não falava com ela. Mas ela precisava de uma porta para entrar com a fofoca. Entendeu? Aquele cara que chega para você e fala assim: e, tu viu lá a roupa do irmão? Eu vi, rapaz, aquele irmão, ele acha que ele... Aí começa a entrar. Ele só quer uma portinha. Aí Deus fala assim: Moisés, chama Arão e Miriam, manda eles virem aqui, preciso conversar com eles. Aí Deus vem para cima deles com muito... Miriam, você acha que Moisés é como os outros profetas, que eu falo em sonho, com ele eu falo face a face? O meu negócio com ele é diferente. Aí ele começa a falar. O que acontece com Miriam? Lepra. Quando ela se torna leprosa, o que Deus manda fazer com ela? Para todo mundo, ninguém avança mais. Ela vai ficar 7 dias fora do arraial. A lepra de uma mulher atrapalhou o corpo está sofrendo. Quantos estão entendendo isso, queridos?
Josué tem pecado no meio do povo. Só que Deus é um Deus misericordioso, Ele sempre nos dá uma oportunidade. Aí Josué fala assim, o que tem que fazer? Ele fala assim, reúne todo mundo. Faz uma reuniãozinha. Se fosse 50 pessoas igual tem aqui, seria perfeito. Mas nós estamos falando, irmão, de aproximadamente 4 milhões de pessoas. Reúne todo mundo. Moisés chega diante do povo e fala assim, tem pecado no meio do povo. O que é isso? É Deus dando para Acã uma oportunidade. Naquele momento, irmãos, Acã deveria ter dito assim, sou eu pequei. Mas o que ele fez? Nossa, vai me esconder. Aí Deus fala assim, reúne a tribo tal. Tira a tribo do meio do povo. Você lembra que eu falei ontem que o processo de estabelecimento de Deus começou com uma família e terminou alcançando todo mundo? Irmãos, todas as vezes que é para estabelecer, o processo é de dentro para fora. Mas todas as vezes que é para desconstruir, é de fora para dentro. Você entende? Vamos estabelecer o tabernáculo. Primeiro monta o Santo dos Santos, depois monta o lugar santo, e só depois monta o átrio. Por quê? Porque o estabelecimento é de dentro para fora. Deixa eu te dar aqui uma dica de liderança. Você nunca vai mudar alguém começando por uma mudança de comportamento. Liderar não é você mudar o comportamento dos outros. Sabe como você muda o comportamento? Mudando a mentalidade. É de dentro para fora. Para muitos de nós, liderar é você controlar o comportamento das pessoas. Irmãos, preste atenção. Isso é chuva? Nossa, gente. Deixa o menino rodar. Estava calor, é verdade. Jesus é lindo. Para muitos de nós, liderar é vigiar comportamentos. Deixa eu ver o que esse irmão está fazendo aqui na internet uma hora dessa. Por que fulano está conversando ali com Beltrano? Por que o meu liderado... Irmãos, nós queremos controlar o comportamento dos outros. Você está entendendo isso? O que eu vou te falar agora pode até te chocar, mas é princípio. Jesus deu liberdade até para os seus discípulos errarem. Você entende? Até para errar, irmãos. Você acha que Jesus não sabia que Pedro iria negar ele? Vocês estão entendendo aqui? Beleza? Você acha que Jesus sabia ou não que Pedro iria negá-lo? Ele avisou: você vai me negar, antes que o galo cante, você me nega. Mas ele fez alguma coisa para impedir Pedro de negar. Pedro, você vai me negar, pega aqui um dinheirinho, vai lá para o Egito, fica um dia lá, porque se você ficar aqui, você me nega. Ele fez alguma coisa, irmãos? O que ele fez? Deu liberdade. A diferença não foi Jesus tentando controlar o comportamento de Pedro. A diferença foi como Jesus lidou com Pedro depois que errou. Aqui é que está o segredo. Porque nós achamos que liderar é impedir os outros de errar. Quando os outros erram, a gente abandona. Vai para lá, tu não quis, agora eu vou procurar outro. É assim ou não é? Jesus não. Jesus deixou Pedro negar ele. Depois que Pedro negou, ele falou assim: Pedro, é o seguinte, meu filho, deixa eu te falar um negócio. O que me fez morrer naquela cruz foram as minhas ovelhas. Cuida delas para mim. Jesus confiou para um cara que acabou de negar ele aquilo que ele tinha de mais precioso. A gente faz o contrário. A gente quer impedir as pessoas de errarem. Quando elas erram, a gente abandona. Jesus não fez nada para impedir Pedro de errar. Quando ele errou, ele foi lá e acolheu. Ele foi lá e confiou. Você está aí, irmão? Essa atitude de Jesus mudou a vida de Pedro. O Pedro antes chegou diante de uma criada e falou assim: não, eu não conheço ele não. O Pedro depois disso estava diante das autoridades e falou assim: para mim cabe obedecer mais a Deus do que a vocês. Você entendeu, irmão? Ele mudou completamente.
Jesus não precisou vigiar, Jesus não precisou controlar o seu comportamento, porque para muitos de nós, discipulado se transformou em adestramento. O cara não peca, não é porque ele foi transformado, ele não pega porque a gente botou uma mordaça nele. Você imagina um cachorro brabo com uma mordaça, ele vai te morder? Sim ou não? Não. Mas por que ele não vai te morder? É porque ele não pode. Muitos de nós não pecamos porque tem alguém nos vigiando, irmão. Por isso que na igreja nós somos santos, mas quando nós saímos desse ambiente, a gente vive como quer. Porque nós não fomos transformados, nós somos adestrados. O discipulado não muda comportamento, o discipulado muda mentalidade. Se você muda a maneira de pensar, você afeta a maneira de agir. Você está aí, querido? Então liderar não é controlar comportamento, liderar é você viver de forma que a sua vida vai ajudar outra pessoa a ter uma mudança de mente. Mudar a forma de pensar, porque se muda a forma de pensar, muda a forma de agir. A transformação é de dentro para fora. Então Deus fala assim: Acã, Josué, chama o povo. Acã não disse nada. Agora chama a tribo. Acã não disse nada. Agora chama a família. Aí pegou 3 oportunidades de Acã dizer assim: fui eu pequei. Você está entendendo isso, irmão? Deus está dando para a igreja brasileira a oportunidade de mostrar quem ela é de verdade, de parar de mascarar as coisas, de parar de querer transmitir a imagem que não condiz com a sua natureza. Deus está dando para a igreja brasileira a oportunidade de mostrar as caras e dizer assim: nós estamos errados mesmo, nós queremos mudar. Sabe quando Isaac estava diante de Jacó, e Jacó estava fantasiado de Esaú? Irmãos, Isaac começa a tatear Jacó, e ele fala assim: o pelo é de Esaú, o cheiro é de Esaú. Ali ele poderia ter abençoado, sim ou não? Mas ele faz uma pergunta: o pelo é de Esaú, o cheiro é de Esaú, mas você é mesmo Esaú? É Deus dando para Jacó a oportunidade de dizer assim: não sou eu sou uma farsa, eu sou uma mentira. Isso aqui que está diante de você não sou eu de verdade. O verdadeiro eu sou aquele que eu manifesto onde ninguém está me vendo. Isso aqui eu estou fantasiado, eu estou aqui para enganar você, me perdoe. Todas as vezes, irmãos, que você está diante de pessoas, é Deus dando para você uma oportunidade de ser você de verdade. É Deus dizendo assim: você não precisa usar máscaras, você não precisa se fantasiar mais, seja você mesmo. E Deus sempre gera uma situação para mostrar quem você é de verdade. Amém? Nós estamos nesse processo na igreja. Deus está dando uma oportunidade para a igreja brasileira ser ela mesma, não importar mais as coisas de fora. Irmãos, as nações estão olhando para o Brasil, as nações estão esperando do Brasil. Sejamos nós mesmos. Nós não precisamos importar as canções de fora, nós não precisamos importar as revelações de fora, nós não precisamos importar o tipo de igreja de fora. Há algo que Deus liberou sobre o Brasil. O tempo é de reconhecermos que até aqui nós estamos tentando ser uma igreja que não somos. O tempo é de reconhecermos que até aqui nós estamos procurando alguém para imitar o tempo todo. Se nos Estados Unidos o nego começa a pular, a gente começa a pular aqui. Se nos Estados Unidos o nego começa a cantar, a gente começa a cantar aqui. Nós temos falado para o pessoal da missão: cara, Deus tem algo dentro de você que precisa vir para fora. Tem uma canção gerada no seu interior, há uma canção pairando esse tempo sobre o Brasil. Vamos captar ela, irmãos. É como uma antena de rádio que está ali captando a frequência e transmitindo uma mensagem. O tempo é de reconhecer: Deus, até aqui eu estou diante de ti, mas eu estou fantasiado.
Eu pareço com Esaú, mas eu não sou Esaú. Você está aí. Deus tem muita coisa para liberar sobre nós, irmãos, mas nós precisamos passar por esse processo. Isaías capítulo 9, verso 8: Deus liberou uma palavra sobre Jacó, e ela encontrou o pouso sobre Israel. Jacó e Israel são a mesma pessoa, sim ou não? Sim ou não, gente? Qual é a diferença? A diferença é o caráter transformado. Deus liberou palavras sobre Jacó, mas essas palavras só se cumpriram quando esse Jacó deixou de ser quem ele era e se tornou aquele que Deus queria que ele fosse. Mas o Senhor já falou tanta coisa a meu respeito. Talvez, irmãos, ainda não se cumpriu, porque você precisa passar por esse processo. Quais estão entendendo isso? Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Esses são os dias que a igreja brasileira está vivendo. Deus está nos dando uma oportunidade, amém? Amém, gente? Então há um tipo de igreja que Deus está querendo levantar no Brasil nesses dias. E essa igreja carrega a sua própria identidade, o seu próprio DNA. Irmãos, nós estamos como o povo de Israel, nos dias que não haviam mais ferreiros em Israel. A Bíblia diz que eles levavam suas espadas para serem afiadas pelos filisteus. Nossa, Jesus, obrigado. Já estava com minha garganta cansado de gritar. Nós estamos como esses dias. Ferreiro, irmãos, é como se fosse a figura do mestre que afia a espada. O que é a espada? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Está faltando ferreiro no meio do povo. Está faltando homens afiados nas escrituras. Está faltando homem que traz os princípios do reino de Deus para serem vivenciados. Nós não temos. O que a gente faz? Nós vamos afiar nossa espada lá fora. Nós vamos buscar na internet o que estão falando no exterior, o que estão falando nas nações, para a gente começar a repetir aqui. Se faltar ferreiros em Belém, você vai buscar ferreiro em qualquer outro lugar. Deus quer levantar ferreiros aqui, irmãos. Você não precisa importar uma visão, um padrão, um modelo. Você não precisa importar. Deus tem algo genuíno para vocês. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos estudado muito lá na missão e tem dado algumas aulas sobre esse alinhamento entre Israel e a igreja. Romanos capítulo 11 fala sobre isso. Sabe qual é o propósito da igreja? Da igreja gentílica? Ou da igreja das nações? A Bíblia fala sobre 3 tipos de gente nesse capítulo de Romanos. Ele fala sobre a nação de Israel, ele fala sobre os remanescentes de Israel, e ele fala sobre os gentios. Nação de Israel é todo mundo. Os remanescentes foram aqueles que faziam parte da nação de Israel e que reconheceram Jesus como o Messias. E o gentio é todo aquele que não tem nada a ver, que não é israelita. Ele conta uma parábola de uma oliveira brava, aliás, de uma oliveira. E ele fala que dessa oliveira, alguns galhos foram tirados. Esses galhos, irmãos, é como se fosse a nação de Israel, que foi arrancada. Mas ele fala de uns galhos que permaneceram. Esses galhos são os remanescentes de Israel, aqueles que se mantiveram firmes. E ele fala de alguns galhos que foram enxertados. Esses são os gentios. Só que Paulo, ele fala assim, os que caíram, os judeus que caíram, eles caíram para ficar caídos? Não. Ele fala que Deus fez com que a nação de Israel caísse. Sabe para quê? Para resgatar os gentios. E sabe para que ele resgatou os gentios? Paulo vai dizer, para provocar ciúme em Israel, para que Israel se volte para o Senhor novamente. Olha só o plano, é como se fosse uma corrida. A nação de Israel sai na frente de todas as nações. Mas por quê? Porque eles são melhores? Não, porque eles são primogênitos. E o primogênito tem mais direito à herança, amém? Então eles saem na frente. Eles iam ganhar a corrida, mas o que Deus faz? Deus bota o pé para Israel cair.
Quando Israel cai, os gentios ultrapassam Israel. Para que os gentios ultrapassam Israel? Para provocar ciúme no Israel que está caído, para que ele seja motivado a correr também. E o propósito é que no final da corrida todo mundo chegue junto, é que todos sejam salvos. Amém? Então qual é o propósito da igreja? Irmãos, é provocar ciúme em Israel. Agora, como eu vou provocar ciúme em alguém tentando ser como ele? Eu quero provocar ciúme em Israel, o que é que eu faço? Eu exporto a cultura de Israel para cá. Eu não vou provocar ciúme nunca, irmão. Sabe como que a igreja do Pará vai provocar ciúme em Israel? Não é se judaizando, não, é tomando açaí mesmo, é comendo kkk, como é o nome? Tacacá. É sendo paraense, é desse jeito vocês vão provocar ciúme em Israel. Vocês não precisam imitar ninguém. Sejam vocês mesmos, amém? Deus está levantando um tipo de igreja no Pará, irmãos, que Ele vai olhar e vai dizer assim: valeu a pena eu ter enfrentado a cruz. É por isso que nós estamos rodando por aí. Essa é a mensagem que a gente tem liberado. Quando nós falamos aqui de como nós estamos nos movimentando lá, não é para vocês nos imitarem. A gente estava falando ontem ali na sala. Uma coisa é você fazer alguma coisa para mostrar para o povo, outra coisa é você mostrar para o povo aquilo que você está fazendo. Quando você faz para mostrar, você quer se expor, mas quando você mostra o que está fazendo, você quer inspirar. O nosso desejo é apenas inspirar, para que vocês estabeleçam aqui, irmãos, aquilo que Deus falou com vocês. Alguns pastores caminham conosco e quando eles vêm dizendo assim: como é que a gente faz para levar a casa do pai para lá? Não precisa levar a casa do pai para lá. Deus falou contigo, faça o que você precisa fazer lá. Pastor, me dá aí a apostila. A apostila está aqui, amigo, ó. Essa é a apostila. Esse é o livrinho de Apocalipse 10. Come ele. Amém? Então Deus está levantando homens e mulheres que irão inspirar a igreja para que ela se torne um tipo de igreja necessária para esse tempo. Você está aí? E quando eu olho para esse texto que nós lemos no início, deixa eu ver que horas são. 11. Vocês me dão mais alguns minutinhos, pastor? Quando nós olhamos para esse tipo de igreja, aliás, para esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui, irmãos, dois tipos de liderança. Nós vemos a liderança de Arão e nós vemos a liderança de Moisés. Quando nós olhamos para Arão, nós vemos que a liderança que nós encontramos na igreja hoje é muito mais parecido, a sua movimentação é muito mais parecida com a tipologia de Arão do que a tipologia de Moisés. Preste atenção comigo. A Bíblia diz que Arão vivia no meio do povo. Ele assumiu, irmãos, o centro. Ele assumiu o lugar de destaque. Nós acabamos de ler, você leu aí Êxodo capítulo 32, que Arão vivia rodeado pelo povo. E esse é um lugar perigoso para a liderança estar. Você entende? Esse é um lugar perigoso. Quando a liderança ocupa o centro, ela vai precisar aprender a conviver com a pressão do povo. Sabe por que o povo foi pressionar Arão? Porque ele estava no meio, ele estava no centro. Então aquilo que começou a impulsionar Arão a fazer, aquilo que começou a impulsionar Arão a viver, não era mais o propósito de Deus. O que levou Arão a fazer alguma coisa foi a pressão do povo. Vocês estão entendendo isso? Nós temos aqui em Arão um modelo equivocado de liderança. Porque, preste atenção, o que levava Arão a produzir não era aquilo que Deus estava falando, e sim a pressão que o povo estava dando nele. Todas as vezes que o líder ocupar o centro, ele vai precisar aprender a conviver com a pressão do povo. Quantos estão aí, irmãos? Está dando para entender?
Amém? A gente estava conversando ontem. Eu falei que o meu maior desafio como um pastor não foi me libertar do diabo, não foi me libertar do pecado. O meu maior desafio como pastor foi me libertar da necessidade de agradar as pessoas. Irmãos, eu tomei uma decisão na minha vida, e foi uma das melhores decisões que eu tomei, antes de aceitar Jesus, né, de fazer uma aliança com Cristo, e de casar com a mulher que eu casei. Essa foi a melhor decisão. Eu decidi não viver para agradar ninguém. Eu decidi sair do centro. Eu estava falando com o pessoal que estava me levando ontem. Irmãos, se você vier discutir comigo, qualquer assunto que você vier discutir comigo, venha numa certeza: você ganhou e eu perdi. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Você pode ficar com a razão, só me dê a minha paz. Eu não quero mais viver, irmãos, para agradar a pessoa. Se eu terminar de pregar e alguém chegar para mim e falar assim: cara, eu não entendi nada do que você falou, eu vou dizer: ô, meu irmão, me perdoa. Perdoa porque eu não supri as tuas expectativas, tá? Valeu. E nós vamos ali tomar um açaí. Se alguém chegar para mim e falar assim: meu Deus, eu nunca ouvi isso, isso é fantástico. Beleza. As críticas não têm poder de me movimentar, os elogios não têm poder de me movimentar, porque o que me move não é o que você acha a meu respeito. O que me move, irmãos, é aquilo que o Pai está falando. Então a maneira mais rápida de acabar com uma guerra, sabe como é? Eu não estou falando a maneira mais rápida de vencer, estou falando a maneira mais rápida de acabar. Sabe como é? É perdendo ela. Perca a guerra, irmãos. Uma vez eu era líder de jovens de uma igreja. Aí liderava os jovens e tal. Eu fiquei sabendo que os pastores da igreja começaram a falar muito da gente. Só que na nossa frente era uma maravilha, mas por trás eles começaram. Aí sempre vem um enviado, né? Sempre vem um mensageiro. Pastor, porque o irmão Rogério não é nem pastor, o pastor fulano está falando isso. Aí o outro, não, mas aí eu chegava para eles: não. Eu falei: rapaz, eu já sei como é que eu vou fazer. Eu descobri a maneira mais rápida de acabar com uma fofoca. Sabe como é? É expor no fofoqueiro. Aí eu falei assim: peraí, que eu sei como é que eu faço. Aí eu chamei um casal, eu falei assim: ele falou isso para você? Falou. Você falaria isso aqui na frente dele? Falaria. Então vamos tomar um café comigo tal dia, tal hora. Fechou? Fechou. Chamei o outro, você falaria? Chamei 5 casais. E chamei o casal de pastores. Irmão, fiz uma mesa de café. A Bíblia diz que ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, né? A gente espiritualiza a ferida, irmão. Falei assim: eles vão me pagar. Todo jeito, irmão, tinha pastel, tinha tudo que você imaginar. Aí fui orar antes. Meu Deus, meu Pai, nós vamos agora enfiar a espada nesse demônio. Aí Deus falou assim: tu está confortável nessa guerra? Eu falei: nem um pouco. Ele falou assim: imagina eu. Aí ele me falou uma coisa, ele disse assim: ó, aquele que alcançou a maturidade primeiro é o responsável em acabar com a guerra. Aí eu já comecei a desconfiar, né? Aí eu disse assim: mas o senhor está querendo... Irmãos, é assim que eu falo com Deus, não sei como é que você fala. Lá em casa ele fecha a geladeira com o pé, a gente tem intimidade. Eu falei assim: tá, mas acaba se faz logo de desentendido, né? Mas você está querendo dizer o quê? Ele: Rogério, qual é a maneira mais rápida de se acabar com uma guerra? Ele falou assim: ó, é perdendo ela. Você está confortável? Eu falei: não. Ele disse: então acaba com ela, perca. Aí eu peguei o meu celularzinho com o rabinho entre as pernas. Aí liguei para o primeiro casal, eu falei: irmão, vamos deixar aquele café para outro dia? Liguei para os 5 casais e os pastores vieram. O problema de viver no centro é que o que vai começar a te movimentar não é mais o propósito de Deus. O que vai começar a te movimentar é a pressão do povo. Você não vai mais fazer porque Deus mandou, você vai fazer porque o povo está querendo que você faça. Você entende?
E o lugar da igreja, irmãos, não é ao redor do líder dando pressão para que ele supra as suas carências. O lugar da igreja é ao redor de Cristo, clamando para que Ele manifeste sua glória. O problema é que nós estamos focados naquilo que Jesus não foca tanto. A Bíblia diz que onde tiverem 2 ou mais pessoas, o quê? A gente corta esse versículo no meio. A gente arranca do versículo o ponto central. Você já parou para pensar nisso? Não, porque onde tiverem 2 ou mais pessoas reunidas, ali Ele está presente. Não é isso que o texto diz. O texto diz que onde tiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali Ele estará presente. Sabe por que a gente tira a parte mais importante? Porque nós estamos focados muito mais na quantidade de pessoas do que na centralidade de Cristo. Nós queremos trazer muita gente, mas a gente não se importa em trazer Jesus para o centro. É possível nós estarmos aqui reunidos em 10 mil pessoas e Ele não está presente. Sabia? Como, pastor? Nós estamos cantando, adorando, É possível, se nós não estivermos reunidos em torno do nome dEle. Porque o foco não é a quantidade de pessoas, o foco é a centralidade de Cristo. Todas as vezes que o líder ocupa o centro, pode ter milhares de pessoas reunidas, ele não vai vir. Que é isso, pastor? Nós estamos focados no número, na quantidade. Lembra que eu falei ontem, quando um entende, a igreja pode ser edificada? Um dia, 2 Samuel capítulo 24, Deus chama Davi e fala assim: Davi, eu quero punir o povo. Quando se fala em punição, você pensa em quê? Castigo, não é? Taca, morte, chicote, sei lá, lança, forca. Eu quero punir o povo. Aí o que Deus faz? Davi, confere quantos vocês são. Deus queria punir o povo. O que Ele fez? Colocou no líder a preocupação com a quantidade. A Bíblia diz que quando Davi começou a fazer um recenseamento em Israel, enquanto ele contava, o povo morria. Porque todas as vezes que o líder se preocupa com números, ele está matando o seu povo. Bora fazer uma festa para contar quanto nós somos. Você está matando o povo. Outro dia um pastor chegou para mim e falou assim: tem quantos membros na sua igreja? Rapaz, eu não sei. Mas que é isso, rapaz? Não sabe quantas pessoas tem na tua igreja? Sei não, mas eu não ando contando não. Tem pastor que fala assim: tem 100 adultos e 50 crianças. E criança não é gente? As crianças não são a igreja de amanhã não, irmãos. As crianças são a igreja de hoje. Lá na igreja, as crianças, elas profetizam sobre nós. Tem muita coisa que a gente está vivendo, que foram as crianças que liberaram sobre nós. Termina o culto, quando a gente fala assim: vem todo mundo para frente, a tia da salinha libera elas lá e elas vêm para cima. Bota a mão no peito: Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esse pastor, e pai, não sei o quê. Você entende isso? Davi começa a contar o povo, e o povo começa a morrer. Porque é assim. Quando nós vivemos em função das pessoas, nós estamos fazendo mal para elas. Uma das funções da paternidade é impor limite. Amém? O pai disciplina o filho que ele ama. Nós temos uma prática na minha casa. A forma como a gente lida com os nossos filhos. Essa é a forma que eu lido com os meus. Você não precisa fazer assim com os seus, tá? Nós temos uma varinha lá. E essa varinha, irmão, é avivamento. Funciona. Funciona demais. Um dia um irmão falou assim: pastor, você não tem medo de traumatizar seu filho não? Eu falei: não. Porque o que traumatiza não é a vara. O que traumatiza é a motivação do pai que está usando a vara. Eu nunca bati no meu filho com raiva, irmãos. Toda vez que eu estou com raiva, eu saio de perto. Sai de perto, passa o tempo, a gente vai, bate uma bola, joga um game. Aí eu falo assim: Levi, vem aqui no quarto. O que é, pai? Você lembra que você fez isso? Lembro. E agora? Ele falou: não, agora eu tenho que apanhar. Irmão, pensa numa tranquilidade. É mesmo, pai? É. Vai doer? Disse: vai. Vai dar quantas? 3. Mas vai doer mesmo, vai. Não tem como dar sem doer, não tem que doer. Se
você conversar com minha esposa, ela vai te falar isso. Ela nunca me viu bater no meu filho. É no lugar secreto, irmão. Ela só ouve o grito. Pá, ah, pá, ah, pá, ah. Um dia ela me chamou, ela falou assim: rapaz, eu fico impressionado. Tu sai de dentro desse quarto com esse menino, parece que tu estava dando para ele era chocolate. Eu deixo ele sofrer o luto dele lá, fico na minha, ele chora, esperneia, pensa besteira, quer me matar. Oh meu Deus, uma vida dessa, não presta não. Terminou? Terminei, agora senta aqui. Você sabe por que você apanhou? Sei. Você acha que eu tinha que ter feito isso ou não? Tinha, pai, obrigado. Então vamos lá, vamos voltar para o videogame que a gente deixou lá. E ele sai do quarto dizendo assim: ah, pai, é doido, aquele gol que eu perdi, não sei o quê. Ele entendeu que a disciplina faz parte do amor, irmão. O amor, abrindo parênteses, o amor é a justa medida entre afeição e limite. Se você dá só afeição, você vai estragar seu filho. Faz o que quer, sabe? Aquele cara que chega lá na escola e a tia deu uma disciplina no filho, ele vai lá brigar com a tia porque disciplinou o filho. Medida entre afeição e limite. Pode falar. É o pai. Os pais são responsáveis em dar destino para os seus filhos. A gente só está ajudando nisso. Então o que a gente faz na igreja? Os pastores lá, os líderes de criança, eles reúnem com os pais constantemente. Seu filho está assim. O meu filho, irmãos, os meus filhos são, minha filha é toda docinho. Você olha para ela, você dá vontade de Meu filho já é mais espoletado. Mas os tios da salinha, eles têm liberdade. Pastor, o Levi hoje não se comportou. Levi, você vai sair da salinha, cara. Não, mas eu sou filho do pastor. A única vez que ele disse: eu tenho que ficar porque eu sou filho do pastor. O tio me falou, eu cheguei em casa e falei: vem cá, você está achando que você está na empresa do seu pai? Que você chega lá e faz o que você quer e bagunça? Aquilo não é meu não, moço, aquilo ele tem dono. Não é você que é o pastor da igreja não? Eu falei: sou, mas não sou eu que sou o dono. Eu sou o funcionário dele. E eu vou te falar, moço, ele é brabo. E quem é? Eu falei: é Deus. Eita, pensava que era você. Eu falei: não. Então o líder, Davi começou a se preocupar com a quantidade. E quando ele começou a contar, o que aconteceu com o povo? Começou a morrer. Aí Deus fala para ele assim: ó, Davi. Aí Davi vai orar. Aí ele fala assim: ó, meu Deus, eu pequei. O que Davi fez demais, irmão? Ele fez alguma coisa para Deus? O que ele fez demais? Eu entendo aqui que a preocupação com a quantidade é pecado diante de Deus. A pergunta não era quanto nós somos, a pergunta é como nós estamos. Você entende? Porque a nossa situação diante de Deus é mais importante que a quantidade de pessoas reunidas. Nós estamos lutando para trazer todo mundo, nós estamos lutando para atrair as pessoas, mas a gente não se esforça tanto para dar o lugar central para Jesus. Quando Davi reconheceu que errou, Deus fala assim: agora, levanta um altar para mim, na eira de Araúna. É aquele texto que você conhece. Davi vai lá, Araúna quer dar tudo para ele, e fala assim: não, eu não posso oferecer para o meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Mas o interessante, sabe o que é? É que a palavra eira significa lugar vazio, ou lugar solitário. Sabe o que Deus está dizendo para Davi? Davi, você é o líder dessa galera. Cara, para de se preocupar com a quantidade. Para de fazer as coisas para atrair as pessoas. Levante um altar para mim no lugar secreto. Levante um altar para mim no lugar onde ninguém vai te ver. É assim que você gera vida no povo. Sabe como que o líder gera vida nas pessoas? É quando ele tem uma vida de relacionamento no lugar secreto com o Senhor. Ele não gera vida quando ele torna as pessoas dependentes dele. Quanto mais você tornar alguém dependente de você, mais mal você está fazendo para essa pessoa. Nós temos um processo, né, que nós aprendemos. Qual é o processo? Começa com ganhar. Qual é o próximo passo? Consolidar. E o terceiro passo? Consolidar e discipular, né? Cai na mesma. Só muda a visão, mas
O processo é mais ou menos o mesmo: ganhar, discipular e enviar. Só que nós esquecemos da parte mais importante. Isso aqui é genuíno, irmãos. É isso mesmo: ganhar, consolidar e enviar, é isso mesmo. Só que tem a quarta etapa que a gente esquece. Sabe qual é? Emancipar. O discipulado tem que ter um prazo de validade, meu amigo. Não, é porque é meu discípulo. Quanto tempo? 20 anos. Meu Deus, bicho, isso é um parasita. Eu estou 20 anos discipulando uma pessoa. Tu tá doido, moço? Larga esse negócio de mão. Preste atenção, queridos. Olha para mim aqui, ó. Tem que chegar uma hora de você dizer assim, ó, vai. Jesus está lá de boa. Chega os religiosos. Essa palavra que eu vou compartilhar contigo está num EPzinho que a gente gravou agora na escola. Está lá no Spotify, depois você pega. Os religiosos chegam com uma mulher. O que eles iam fazer com aquela mulher que foi pega em adultério? Eles iam matar. Eles iam apedrejar. Porque para a religião é assim: se você erra, você tem que morrer. Não tem conserto para você. Você entende? A Bíblia diz, Daniel capítulo 5, que estava tendo uma festa na Babilônia. Aí Deus vai e escreve uma palavra na parede. A galera olhou para a parede e falou assim: o que é isso aí? Não sei. O que está escrito? Não sei. Chama os sábios da Babilônia. O que está escrito? Ninguém sabe. Essa é a igreja. Nós estamos festejando, Deus está falando e ninguém está entendendo nada. Você entende? Aí quem chamaram? A rainha falou assim: rei, posso falar? Pode. Tem um homem aqui na Babilônia, um homem, que nos dias do seu pai decodificou o seu sonho. Esse cara está preso. O rei manda chamar Daniel, e a primeira pergunta que o rei faz para Daniel é: você é o mesmo Daniel dos dias do meu pai? Ou seja, você mudou, o tempo mudou você? Não, eu sou o mesmo, a mesma convicção. O tempo não muda quem eu sou. Aí Daniel faz o quê? Decodifica o que está escrito. Mas sabe o que é interessante nisso tudo? É que Daniel foi usado nos dias do pai do rei. E depois que ele foi usado, ele foi jogado na prisão. Porque é assim que a religião faz. Ela te usa e te abandona. E ela só lembra de você de novo quando precisa dos teus serviços. Até um certo tempo, Daniel era o cara. Mas depois que Daniel falou assim: cara, não posso fazer isso que você está querendo, ou então vá para a prisão. Essa é a realidade da igreja hoje, irmãos. Eu não estou falando do inferno, não, estou falando da igreja. Você entende? Ela te usa e te esquece. Então quando eles chegam com aquela mulher diante de Jesus, a religião queria matá-la. Porque é isso que a religião faz. Se você não anda segundo a cartilha, você precisa morrer. Se você não faz o que eu mando você fazer, porque eu sou o líder, você é o liderado, se você não anda do jeito que eu estou mandando, você tem que morrer. Não tem conserto para você. Aí nós começamos a usar a Bíblia, foi o que eu falei agora há pouco. A gente usa a Bíblia para poder mascarar a nossa ferida. Não, pastor, então não dá para mim não, me libera para me sair. Então você é um rebelde. Porque rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Já ouviu isso? Eles usam aqui também, mas só lá em São Luís que eles usam isso. Só que a gente esquece do contexto que esse texto está inserido. Para quem Deus falou isso? Para Saul. Quando que Deus falou isso para Saul? Quando ele estava perseguindo Davi. Então Deus não está dizendo que o rebelde é o Davi que quer ir embora. Deus está dizendo que o rebelde é o Saul que não quer deixar o Davi ir embora. Você está aí, irmão? Eu quero ir embora, você é rebelde. Não, rebelde é você que não quer deixar eu ir. Você é feiticeiro, feiticeiro é você que está querendo me manipular. Isso não é pecado não, irmão. Eu não estou aqui te ensinando a ser rebelde não. Isso é Bíblia, está fora da Bíblia. Então eles chegam com a mulher diante de Jesus: mata. Jesus tem que matar. Aí o que Jesus faz? Vai lá, manda ver. Se você não tiver pecado, pode. Jesus está fazendo o que com aquela mulher? Livrando ela da morte, meu amigo. Ela ia morrer.
Então Jesus poderia olhar para ela e dizer assim: agora você vai me seguir, porque eu livrei você da morte. É isso que muitos de nós estamos fazendo, irmãos. Nós estamos fazendo as coisas para os outros, para prender as pessoas na gente. Não, pastor, porque agora eu entendo que eu preciso ir. Não, e o emprego que eu te dei? E o tempo que eu gastei contigo? Quer dizer que eu gastei a minha vida todinha, te arranquei daquele lamaçal para você fazer isso comigo hoje? Jesus falou assim, ó: vá, minha filha, eu livrei você da morte, você ia morrer e eu te dei vida, então vai. E o que você não pode é pecar, aí você pode. Nós estamos fazendo o contrário, nós estamos invertendo. A gente está dizendo assim: não, ir não pode não, pode pecar, pode ficar pecando, agora ir não pode não. Você está entendendo isso? Irmãos, eu falo isso com muito peso no meu coração, muito peso, você não tem noção de como eu estou por dentro. Queridos, nós já fomos ameaçados em São Luís. Eu já recebi mensagem nesse celularzinho bem aqui que Deus me deu, dizendo assim, ó: você é um pilantra, você é um lobo que está roubando a ovelha dos outros. Se você passar no meu bairro, tu vai ver o que eu vou fazer contigo. Quem mandou isso para mim não foi um traficante lá do bairro que a gente trabalha não, irmão, foi um pastor. Você está entendendo? Já tiveram pastores em São Luís de grandes impérios que mandaram cartas para os seus capatazes dizendo assim, ó: não receba mais esse rapaz na sua igreja. Você está entendendo isso, irmão? Estou preocupado com isso não, moço. Não vou me calar. Eu mudo a plataforma, mas não mudo a mensagem. Porque sabe qual é o problema? Existe plataforma e existe a mensagem. Essas duas coisas têm que estar compatíveis. O problema às vezes é a falta de compatibilidade. Quando ele diz que não deita vinho novo em odre velho, não é porque o odre velho é mau, nem o vinho novo é bom, é porque não há compatibilidade entre o vinho e o odre. Então, se você está num lugar onde a sua mensagem não se encaixa na plataforma, você tem duas opções: ou você muda a mensagem, ou você abandona a plataforma. Você entende isso, irmão? Então tem que ter o processo do vai. Jesus falou assim: minha filha, pode ir para onde você quiser, vá. O que você não pode é pecar, e você pode ir. Jesus pega um cara, irmãos, que está comendo carne de defunto no cemitério. Ele liberta aquele cara. O cara fala para ele assim: agora eu vou com você para onde você for. Aquilo ali ia ser para o ministério de Jesus uma propaganda e tanto. Imagina Jesus chegando para ministrar uma conferência em Belém. Graça e paz, gente, eu sou Jesus, estou aqui para servir vocês nessa noite. Estou aqui com a minha equipe, está ali o Pedro. Pedro, fica de pé. Pedro era pescador, né? Encontrei ele pescando, o nome de Deus está aí com a gente. Está comigo ali o João. O João é um companheiro de jornada, o cara que conhece meu coração. Mas aquele ali não, aquele ali é forte. Fica em pé, querido. Vem cá. Irmão, esse irmão aqui eu encontrei ele no cemitério. Esse cara aqui foi liberto, eu consegui libertar. Ninguém conseguiu na região, e eu consegui libertá-lo. Ia ser uma propaganda para o seu ministério, sim ou não? O cara falou assim: tu me libertou, eu vou contigo. Ele disse: não, senhor, volte para sua casa. Volte para sua casa. Porque as primeiras pessoas que têm que testificar da transformação que você passou é o povo da sua casa. Não venha querer ir comigo para as nações, se o povo da tua casa não reconhece que você mudou. Existe essa fase que nós precisamos liberar o povo, irmãos. 11h30, soma um pouquinho. É bom nós ligar para um restaurantezinho para trazer uma quentinha, né? Eita, sair com charque é avivamento. Então, irmãos, quando nós olhamos para Arão aqui, nós vemos um líder totalmente voltado para as necessidades do povo. Nós vemos um líder totalmente vulnerável à pressão das pessoas. O que precisa mover o líder não é a necessidade de agradar ninguém. O que precisa nos mover como líder não é a pressão que as pessoas estão exercendo sobre nós. O que precisa nos mover é a convicção do propósito de Deus que nós temos. É o entendimento daquilo que Deus falou a nosso respeito.
Porque senão, irmãos, ou nós iremos construir, ou nós iremos edificar. A gente usa muito essa linguagem, né, de edificação, de construção, de alinhamento, porque nós entendemos que estamos trabalhando em uma construção. Nós estamos edificando uma casa para o Senhor habitar. Ou nós iremos, irmãos, viver segundo o plano de Deus e edificar uma morada para o Senhor na terra, ou nós iremos viver pressionado pelo povo, e aí nós vamos ter que construir uma igreja paralela para manter o povo. 1 Reis capítulo 12, você só anota aí, não precisa abrir. A Bíblia fala sobre a divisão do reino de Israel. Roboão e Jeroboão, já leu isso na Bíblia, né? A Bíblia diz que Roboão começou a dar pressão no povo. A galera começou, o povo de Israel resistiu. Roboão pega a tribo de Judá e Benjamim e continua estabelecendo o reino em Israel. Mas Jeroboão pega o restante das tribos e sai de Israel. E a Bíblia diz que ele começa a estabelecer o seu próprio reino. No capítulo 12, Jeroboão reúne todo mundo e fala assim: nós precisamos levantar um templo aqui, porque se esse povo for lá no templo adorar a Deus lá, eles não voltam mais. Te faz lembrar alguma coisa? Bora fazer nossa igrejinha aqui, porque se esse povo visitar aquela igreja ali, ele não vem mais para cá não. Então eles constroem bezerros de ouro para eles. Eles levantam os seus próprios sacerdotes. E a Bíblia diz que os sacerdotes que não eram da ordem de Levi, ou seja, não foi Deus que constituiu aqueles sacerdotes, foi o próprio homem. Nós estamos, irmãos, edificando a nossa própria igreja, e nós queremos que Deus abençoe ela. Nós estamos edificando a igreja somente para as pessoas não irem na verdadeira, porque se elas forem lá, elas não voltam mais. Terminou um culto há uns 2 finais de semana atrás lá na igreja. Aí um casal me chamou: pastor, eu sou fulano de tal, eu sou Beltrano, e nós queremos caminhar aqui com vocês. A gente tem uma prática lá. O pessoal brinca muito. Eu falo muito assim: cara, vem vindo aí, conhece a gente primeiro, não decide nada agora não. Não, mas é porque Deus falou. Calma, você visitou a gente 2 dias. Fica menos 3 meses aí conhecendo, vem para a mesa com a gente, conhece o nosso coração. Eu não sou esse Rogério aí do púlpito não, eu sou mau, eu sou ruim. Vai lá, passa lá pela minha casa, vê como eu trato minha esposa, vê como eu trato meus filhos. Não decide agora não. Não decide por causa do culto que você assistiu no domingo não, que isso aqui às vezes é mascarado. Vem aqui na reunião de oração, o culto está lotado, 400 pessoas, na reunião de oração tem 50, 60. Aquela é a verdadeira igreja, eu digo para eles. Aí esse casal chegou para mim e falou assim: pastor, nós estamos há 7 meses visitando vocês aqui. Eu queria caminhar com vocês. Aí nós temos uma reunião lá chamada Bem-vindo a Casa, que a gente reúne todo mundo que está chegando e conta toda a nossa história, como foi que a gente começamos na mesa da minha casa e tal, não sei o que, é muito legal. Aí eu falei para eles da reunião, que era bom eu participar, para conhecer a nossa história e tal. Aí ele falou assim: sabe o que me despertou para vir aqui? Um dia eu estava na casa do meu pastor, e ele, depois do almoço, fomos almoçar com ele, ele entrou para tirar um cochilo, eu fiquei na sala com a esposa, com os filhos e tal, e nós botamos uma pregação sua. Irmão, disse que quando esse pastor saiu do quarto, ele endemoniou. Vocês estão assistindo esse cara? E ele começou a me esculhambar. Aí eu perguntei assim: quem é seu pastor? Ela falou o nome. Eu nunca nem vi na minha vida, não sei nem de que lado esse cara saiu. Eu não conheço, ele não me conhece. Mas ele me acabou para eles lá. Aí o que o casal pensou? O casal maduro. Eles pensaram assim: rapaz, eu vou lá para ver esse negócio mesmo. Se é do jeito que esse pastor está dizendo, esse lugar é um inferno. Aí eles foram. Foi isso que Jeroboão fez. Se for na verdadeira, não volta mais para a falsa. O que Jeroboão fez? Rapaz, bora montar um negócio para nós aqui, porque se esse povo começar a ir para lá, ele não vem mais para cá. Vai ter uma conferência na igreja tal, vamos fazer alguma coisa para nós aqui, porque se o povo for na conferência lá, eles não voltam mais. Vai ter escola de profetas. Ixi, vamos inventar uma escola aqui na mesma data, porque se o povo for lá, acabou. Você entende? Aí começa a comparar. E todas as vezes, deixa eu entregar uma chave para você. Todas as vezes que você compara, o próximo passo é você começar a competir. Toda comparação gera competição. Pare de comparar, irmãos, porque senão você vai competir.
E nós não estamos aqui para competir com ninguém. Você entende isso? Todas as vezes que você começar a comparar, mas a minha tem isso, a outra não tem, mas a outra tem, essa aqui não tem. Todas as vezes que você começar a comparar, o próximo estágio é você começar a competir. Você está entendendo isso, irmão? Se nós começarmos a nos movimentar por causa da necessidade das pessoas, irmãos, presta atenção em nome de Jesus, nós vamos começar a montar um mundo paralelo ao mundo de Deus. Nós vamos começar a estabelecer o nosso próprio reino. Os Arões desses dias são aqueles que estão estabelecendo as coisas para suprir a necessidade do povo, são aqueles que estão construindo modelos e padrões para que as pessoas sejam, para que as necessidades das pessoas sejam supridas, e não para que o nome de Deus seja glorificado. Vocês estão entendendo isso? Você está entendendo, amém? Então o povo pressionou Arão: vamos construir um bezerro. O que Arão fez? Beleza, vamos lá. Tragam os brincos, as pulseiras, tragam tudo que vocês, das esposas de vocês. Aí o povo trouxe toda a riqueza. Arão construiu um. É assim. Tu traz o teu recurso, tu traz o que tu tem de valor, eu faço um modelo para suprir a tua necessidade. Você lembrou de alguma coisa? Aí o líder fica rico, o povo é satisfeito e todo mundo vive feliz para sempre. E Deus não tem nada a ver com isso. E nós estamos chamando isso de avivamento. Não, amigo, não mesmo. Nós estamos como, por favor, irmãos, eu estou falando da realidade da igreja. Não é nada direcionado para ninguém aqui, para vocês aqui, para a igreja de Belém. Eu estou rodando o Brasil, estou vendo isso no Brasil todo. Em São Luís acontece isso. Nós estamos como nos dias do mágico Simão, ou de Simão o mágico. Você já leu isso na Bíblia? Atos capítulo 8. A Bíblia diz que Simão fazia, irmão, Simão fazia artes mágicas que movimentava toda a cidade. Toda a cidade era movimentada por causa das magias de Simão. Só que tudo isso ele fazia sem o Espírito Santo. Depois que os discípulos chegaram, ele falou: nossa, tem esse tal de Espírito Santo, né? Como é que faz então? Para você fazer alguma coisa para movimentar a cidade, você não precisa do Espírito. É possível fazer conferências, escolas, movimentos que vão movimentar o Estado, e nada disso tem a ver com o Espírito. Aí quando ele viu os discípulos chegando e liberando o batismo no Espírito, o que ele fez? Simão era um líder próspero, tinha dinheiro, então ele chega para os discípulos e fala assim: é o seguinte, cara, eu tenho dinheiro, você tem o Espírito, então vamos fazer um negócio? Eu te pago e tu libera o Espírito. Nós estamos fazendo isso hoje. A diferença é que nós encontramos um nome gospel para essas transações. Nós estamos chamando isso de conferência de avivamento, congresso do Espírito Santo. Hoje no nosso culto de terça não teve avivamento não, mas no dia que o pastor fulano vier aqui, você vai ver. O problema são aqueles que carregam o Espírito, que estão vendendo ele. Você entende? Se tornou um negócio. Eu tenho a unção, você tem o recurso. Pastor, eu queria que você viesse pregar na minha igreja. Não, querido, eu não cobro nada, mas assim, a oferta tem que ser acima de 5 mil. Deixa eu te ensinar uma coisa. Oferta você dá para quem precisa. Para quem pede, você dá esmola. Se um cara está vindo aqui, e ele está dizendo assim: não, nós só estamos pedindo uma oferta. Não, o que você está pedindo então não é uma oferta, você está pedindo uma esmola. Agora é aquela hora que você fala amém. Amém. Você entende isso? Tragam ouro e eu vou dar para vocês um modelo. Tragam os recursos e eu vou inventar alguma coisa para entreter vocês. É isso que o líder que vive no centro faz.
Rapaz, a gente tem que inventar alguma coisa, porque se esse cabo for embora daqui, nós vamos perder o ouro dele. A verdade, irmãos, é que nós não sabemos ser liderados por um líder que ora. A gente quer ser liderado por alguém que faça festa. Moisés está orando. Não, moço, esse homem está orando. Bicho, esse cara está demorando demais. Faz um negócio para nós aí, um movimento. Ninguém faz nada nessa igreja. O líder da minha célula ele só quer saber de fazer reunião de oração. Faz menos aqui a noite do boné, a noite da pizza, sei lá, a noite do pirulito. Do jeito que, cara, Senhor, muito obrigado. Irmãos, vocês estão no começo de uma caminhada. Do jeito que vocês atraírem as pessoas para esse lugar, vocês vão ter que manter elas. Se vocês começarem a atrair as pessoas por causa de evento, todo mês vai ter que ter um evento. No dia que não tiver, o povo vai embora daqui. Se vocês atraírem as pessoas por causa da noite da pizza, eu olhei na internet outro dia, venha para o culto e ganhe um samba. Meu Deus, um samba, irmão, diante de Deus, cara. Se fosse pelo menos um sucesso, um hambúrguerzinho que tem lá perto da igreja, R$2,50, mas um samba, o samba é 12 conto, mais barato. Imagina, 100 pessoas no culto, eu tenho que dar 100, não tem samba em Belém que vai dar conta de suprir essa carência. Todo domingo ele vai ter que dar samba para o povo, porque no dia que não tiver eles vão embora, porque o povo é assim. Agora, se você está atraindo as pessoas, porque primeiro você está atraindo o Espírito, meu amigo, o povo não vai embora nunca, porque o Espírito nunca vai faltar. Você entende? Deixa eu te falar uma coisa, Davi levantou um altar na eira de Araúna, foi no mesmo monte que o templo foi edificado mais na frente. Então primeiro você levanta um altar para Deus, e só depois você prepara um lugar para receber o povo. Você entende? Primeiro Davi levantou um altar, depois o templo foi construído, Salomão construiu o templo. Esse é o entendimento de paternidade. Irmãos, Davi tinha todo o material necessário para a construção do templo. Aí Deus fala assim: não vai ser você o construtor, vai ser o seu filho. O que Davi faz? Pô, então deixa ele pegar o material dele aí, ele que se vire. Não, você precisa de quê? Está tudo aqui, ó. Constrói. Quem construiu o templo? Salomão. Quem deu o material? Quem ganhou a fama? Como que é o nome do templo? É templo de Davi? Templo de Salomão. Ele só construiu, quem deu o material foi Davi. Paternidade é isso, é você deixar tudo pronto para os filhos construírem e ficarem com a fama. Quando você vê alguém dizendo assim: não, você não pode ser maior do que eu. Irmãos, discipular é você cuidar de pessoas para que elas se tornem maior do que você. Sabe quando que você vai ver se o seu discipulado deu certo? É quando aqueles que você está discipulando começarem a fazer coisas que você não teve condição de fazer. Josué, faça de acordo com aquilo que eu falei para o meu servo Moisés. Moisés já havia morrido, mas apesar dele ter morrido, a mensagem dele alcançou a próxima geração. Você entende? Então Arão fala assim: nós estamos caminhando para o final. Primeira vez que eu falei, né? Na terceira a gente termina. Tragam ouro, e o povo traz. O que Arão faz? Um bezerro. Depois que ele faz o bezerro, ele fala assim: ó, amanhã nós iremos fazer uma festa para o Senhor. Eu te pergunto, aquela festa era para o Senhor? Deus não tinha nada a ver com isso, cara. A maioria dos nossos cultos, irmãos, a maioria dos nossos cultos são festas em torno de um modelo que nós criamos para suprir a necessidade das pessoas. Deus não tem nada a ver com isso, cara. Você está entendendo isso? Aí a Bíblia diz que no outro dia o povo levantou cedinho, comeu e bebeu, e depois foram para o carnaval, né? Caíram na farra. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos muita facilidade de abrir mão de coisas preciosas somente para participar de festa. Deus não é um Deus de evento, Deus é um Deus de processo. Evento nenhum pode fazer por você aquilo que só o processo pode fazer. Você quer ver uma coisa? Nós temos muita facilidade de abrir mão do que é precioso para nós. O ouro era precioso para aquele povo?
Sim ou não? Mas nós precisamos construir um bezerro, nós precisamos fazer isso para fazer uma festa. O que a gente faz? Entrega o ouro. Você quer ver? O seu trabalho é precioso para você? A sua faculdade? Sim ou não? Sim. Aqui vai terminar hoje, né? Hoje à noite, né? Se o pastor disser assim, gente, é o seguinte, ó, quinta-feira, 5 horas da manhã, nós vamos ter uma oração aqui na igreja. Aí você pensa, cara, quinta-feira eu trabalho, né? Já fiquei esses dias tudo sem ir no trabalho. Pastorzão, não tem como, cara. Trabalho quinta-feira. O outro vai dizer, não, eu tenho faculdade, eu não posso faltar. É valioso para vocês, e isso está certo? Sim ou não? Correto? Mas se o pastor disser assim, gente, quinta-feira, 5 horas da manhã, o Luiz Hermínio vai estar aqui, junto com o Fred Arraes e o Morada. Sabe qual é a primeira coisa que você vai fazer? Meu chefe, aí você aciona uma nova modalidade de demônio que tem no mercado. Você fala assim, meu chefe, aconteceu aqui um imprevisto? Sim ou não? Conheço meu irmão. Eu tenho 32 anos de idade, mas eu conheço, moço. Tio, professor, aconteceu aqui um imprevisto? Cara, não vou poder ir aí hoje. Você tem facilidade de abrir mão de coisas preciosas só para participar de eventos. Amigão, se você serve num evento como esse, mas não serve no dia a dia da sua igreja, você está trazendo ouro para o bezerro ser construído. Você só levanta para festejar. Quando não tem festa, você fica sentadinho olhando de longe. Você se coloca à disposição só quando tem algum evento. Nem o pecado é um evento, irmãos. Até o pecado é um processo. Ninguém cai da noite para o dia. Ninguém amanhece, ninguém anoitece dizendo assim, Rei, Candaraba, Senhor, eu te adoro, Senhor, oh meu Deus. E amanhece dizendo assim, nossa, o dia hoje está lindo para adulterar. Ninguém faz isso. Se a pessoa caiu ali, ó, ela já vem quebrando princípios daqui, ó. O pecado, a queda é o resultado de uma vida quebrando princípios. Nem o pecado é uma queda. Deus não é um Deus de evento, Deus é um Deus de processo. Por isso que a Bíblia diz que Ele é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é um Deus de continuidade. Você está aí, irmão? Tudo bem contigo? Quem foi a única pessoa que não cooperou para a construção daquele bezerro? Moisés, Josué. Por que Moisés não cooperou? Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, que todo o povo saiu do Egito trazendo ouro, mas Moisés saiu do Egito carregando os ossos de José. Preste atenção. A maioria não, o ouro que o povo deu para Arão construir o bezerro, eles trouxeram do Egito. Ou seja, eles estavam dentro do povo de Deus, construindo algo, usando o que eles trouxeram do mundo. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos querendo trazer para dentro da igreja os princípios que nós aprendemos lá fora, porque nós queremos dar uma festa para o povo. E nós achamos que o que vai prender o povo na igreja é a mundanização dela. Por isso nós estamos tornando a igreja muito mais parecida com o mundo. Você entende? Moisés não cooperou, irmãos, porque ao invés dele trazer do Egito o ouro, ele trouxe do Egito os ossos de um homem que marcou aquela terra. Sabe como que você vai estabelecer as coisas no reino de Deus? É com o legado daquele que veio e marcou essa terra. Você está entendendo isso? Esse é um tipo de liderança. Só que a Bíblia fala do tipo de liderança de Moisés. Enquanto tudo isso estava acontecendo, onde que Moisés estava? No monte. Moisés estava ouvindo Deus. Deus queria falar alguma coisa para o povo. E Moisés estava ali para ser o canal que Deus iria usar para entregar a mensagem que Ele queria entregar para o povo. Esse é o tipo de gente que Deus está procurando hoje, para ajudar a igreja a se tornar o tipo de igreja que fez Jesus descer do trono para ocupar uma cruz. O tipo de liderança não é como Arão, que vive diante das pessoas sendo pressionadas por ela. O tipo de liderança é como Moisés, que está diante de Deus, ouvindo o que Deus tem a falar para o povo.
Eu vejo Deus procurando nesses dias, irmãos, no Brasil, homens que estão entendendo isso. E sabe o que é mais louco, irmãos? É que Deus não quer pessoas apenas para comunicar uma mensagem. Deus está procurando pessoas que irão comprometer a sua vida para que a mensagem alcance as pessoas. Lembra de Oséias? Deus fala assim: Oséias, o povo pecou, e eu preciso comunicar algo para eles. O que Deus queria comunicar para o povo? Que o povo havia traído Deus. Seria simples demais se Deus começasse a fazer agendas para Oséias pregar em todo Israel. Oséias chegava na igreja, descia o sarrafo no povo e ia para sua casa dormir e viver a sua vida normalmente. Seria mais fácil, sim ou não? Mas o que Deus fala? Casa com uma prostituta. Ou seja, eu quero comunicar algo para o povo, e eu estou procurando alguém que vai envolver sua vida nisso. Querido, vim aqui pregar, ir ali liderar uma célula, ir ali falar, não é suficiente. A sua vida tem que estar envolvida. Aí Oséias falou assim: mas como assim, Deus? Casar? Deus falou: não só casar, ame ela, se envolva com ela. Você vai sentir na pele o que eu estou sentindo. Você vai comprometer sua vida para comunicar para as pessoas o que eu quero comunicar. É isso que Deus está falando para Oséias. Deus não está procurando mais um pregador do momento, irmãos. Deus não vive no YouTube procurando a próxima pessoa que vai fazer sucesso no mundo gospel. Deus não está procurando no YouTube alguém que tem uma palavra legal, não. Deus está procurando na terra homens dispostos, homens e mulheres dispostos a comprometer sua vida para comunicar o que Ele está comunicando. Se você não estiver disposto a envolver sua vida, não vale a pena apenas comunicar com a sua voz. Você entende? Então a Bíblia diz que Moisés, irmãos, ele estava no monte, e a primeira coisa, ele estava carregando uma mensagem, e a Bíblia diz que essa mensagem foi escrita pelo próprio Deus, escrita pelo dedo de Deus, como diz o profeta Thales Roberto, né? Preste atenção. A mensagem que essa geração precisa carregar não é algo que o homem está falando, é algo que Deus está comunicando. É a mensagem que o próprio Deus está falando. Você está entendendo isso? Irmãos, quando Deus entrega essa mensagem para Moisés, Moisés seria aquele que comunicaria algo que Deus queria falar para o povo. É justamente isso que precisa ser levantado nesses dias. Homens e mulheres que estão conectados com Deus, ao ponto de trazer para a igreja aquilo que Deus está falando, não aquilo que eu estou pensando. Uma outra característica é que a Bíblia diz que essas mensagens não foram escritas em papel, em pergaminho, elas foram escritas em pedra. Sabe o que significa isso? É que é uma mensagem que permanece, que perpetua, que suporta a pressão do tempo. Não é algo que vai mudando de tempos em tempos. Não, hoje a moda no Brasil é falar disso, aí daqui a pouco, quando o tempo passa, a moda é falar daquilo. Não, a mensagem é a mesma. Mesmo que as circunstâncias mudem, a mensagem continua sendo a mesma. Depois que o povo pecou e teve toda aquela situação, Deus pela segunda vez entrega as mensagens para Moisés. Agora Deus fala assim: não, agora você escreve. Primeira vez quem escreveu fui eu, mas agora quem escreve é você. Escreve as mesmas palavras, ou seja, a mensagem é a mesma. Ah, mas o povo pecou, não importa, a mensagem é a mesma. Ah, mas as coisas mudaram, não importa, a mensagem é a mesma. Ah, mas o tempo agora é diferente, não importa, a mensagem precisa ser a mesma. Por isso escreva em pedras. A pedra resiste chuva, resiste vento, resiste tudo. O problema é que as circunstâncias mudam a nossa mensagem. Pastor, não vai falar isso nessa igreja. Cara, então não me chama para ela. A mensagem é em pedra, meu amigo, não vai mudar. Quantos estão entendendo isso? O que Deus está comunicando nesses dias não pode ser mudado pelas circunstâncias. E a terceira coisa, a mensagem escrita em pedras. Pedra pesa, não é confortável. Tu acha que era confortável? Tu acha que Moisés estava carregando aquela mensagem como a gente carrega a nossa Bíblia? Vou botar aqui debaixo do braço e vou para a igreja. Não, aquela mensagem foi escrita em pedras, não era confortável carregar ela. Pedra pesa,
Irmão, a mensagem que Deus tem para essa geração é pesada. Aquela mensagem que diz: não, não é isso não, é graça. Você vive como... Graça não é autorização para você viver do seu jeito. Graça não é autorização para você viver do jeito que você acha que tem que viver. Graça, irmãos, é a autorização que Deus nos dá, de mesmo sendo homens pecadores, que ainda não fomos restaurados de forma literal, nós participarmos do que Ele está fazendo. Isso é graça. Não é como estão falando por aí. Não, você é o ponto fraco de Deus. Você não tem nada a ver com isso, amigo. Deus é perfeito, não tem ponto fraco. A mensagem pesa. Não é confortável. Você acha que eu me sinto bem, alegre, feliz em denunciar algumas coisas na igreja? Não. Eu já orei, queridos, em nome de Jesus eu falo isso para você. Eu já orei várias vezes, eu já conversei com minha esposa. Eu falei: cara, eu não aguento, meu Deus do céu, por que o Senhor não me dá um negócio que fala de amor para as pessoas? A mensagem pesa. Eu não me sinto confortável em carregar ela. Você entende? Você parece estranho. Irmãos, eu já fui convidado para ministrar em conferências no Brasil. E deixa eu te falar, se eu fosse, eu ia fazer meu nome. Não faltava mais agenda para mim no ano todo. Mas eu precisei sentar com o pastor e falar assim: pastor, eu não vou conseguir cooperar para aquilo que você está querendo fazer. Se o senhor me trouxer para pregar aqui, eu vou dar trabalho para você. É melhor para nós dois. Traga os que você está trazendo e me deixa de fora. Já precisei fazer isso. Porque eu sabia que eu não ia cooperar. Você entende? Eu não estou vindo aqui por causa de uma oferta. Eu não sei nem se vocês vão me dar oferta. E se não der, não tem problema. Se chamar, eu venho de novo. Não é por causa do dinheiro que eu venho. Eu venho por causa da mensagem que eu carrego, amigo. O que precisa conduzir o povo nesses dias não é o título que você tem. O que precisa conduzir o povo nesse dia é aquilo que você carrega. Josué, nós vamos atravessar o Jordão. Faz o seguinte: manda o povo olhar para os sacerdotes que estão carregando a arca. E quando os sacerdotes que estão carregando a arca botarem um pé no Jordão, o Jordão vai abrir. Preste atenção, irmãos. Quantos sacerdotes era necessário para carregar a arca? Aproximadamente 4, entre 4 e 6, né? Haviam só 4 sacerdotes no meio do povo? Havia uma tribo sacerdotal. Tribo. Toda a tribo de Levi era sacerdotal. Mas Deus não fala assim: ó, Josué, manda o povo seguir os sacerdotes. Não. Ele fala assim: ó, mande o povo seguir os sacerdotes que estão carregando a arca. Sabe o que Deus está dizendo? Josué, somente o título não é suficiente para conduzir o povo. É preciso carregar a minha presença. Nem todo sacerdote que tem o título carrega a presença. Então não sigam sacerdotes que não estão carregando a arca. Você está aí, irmão? Então a grande questão não é o título que você tem, se você é pastor, apóstolo, profeta, mestre, arcanjo, querubim, não é nada disso. Não tem nada a ver com o título, tem a ver com o que você carrega. Porque como eu falei ontem, Deus falou com Samuel que não tinha título nenhum, mas não falou com Eli que era sacerdote. Porque aquele que tinha um título estava fora da posição. Deus não vai liberar sobre você por causa do título que você tem. Deus vai liberar sobre você por causa daquilo que você carrega, por causa da posição que você está tomando. Ah, mas eu não sou pastor. Não importa, meu amigo. Ah, mas eu não sou líder. Não importa, vai para o lugar de secreto, vai para onde Ele fala. Amém, irmãos? É isso que Deus está, eu penso que é isso que Deus está gerando nesses dias. É esse tipo de gente que Deus está levantando. Homens que não se sentem confortáveis, mas que carregam uma mensagem. Não abre mão da mensagem. A mensagem que você carrega hoje vai abençoar aqueles que irão se movimentar amanhã. Josué, façam de acordo com o modelo que eu revelei para Moisés. Andem segundo o que eu falei para Moisés. Moisés morreu, mas a mensagem dele continua ecoando. Amém. Era só isso que eu queria falar para vocês. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Rapaz, terminei no horário que eu tinha previsto, 12 horas, certinho. Jesus é bom.